Bom dia, turma 902, como vocês estão? Vamos para mais uma apresentação da aula de ciências do dia 22 de junho de 2020. Professora Estela com vocês aqui mais uma vez. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre propriedades químicas. As propriedades químicas são responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer. São denominados reações ou transformações químicas. Assim, o ferro, ao combinar-se com o gás oxigênio em presença do ar úmido, transforma-se em ferrugem. Então vamos lá, nós temos uma imagem aqui ao lado, de um ferro que ficou ao relento, em contato com o oxigênio e com a presença de ar úmido. Isso fez com que esse metal, com esse ferro, criasse ferrugem, tá? Ele sofreu uma transformação. Então, as propriedades químicas são aquelas que transformam as substâncias, né? São as transformações sofridas. Vamos falar agora sobre substâncias e misturas. No cotidiano, nos referimos a muitos compostos utilizando a palavra substância. No entanto, será que estamos fazendo o uso correto dessa palavra? Em química, o que significa substância? Por exemplo, a água destilada, ela é uma substância, correto? Pois ela é constituída unicamente de água, ou seja, H2O. E suas propriedades físicas tais como o ponto de ebulição, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade são muito bem definidas, conforme mostrado nos dados aqui abaixo. Isso ao nível do mar, tá? Vamos lá. A água, ela é uma substância? Sim, é uma substância. Ainda mais porque ela é formada unicamente por água, tá? Pelo H2O. Só tem água nessa substância. Então, isso, nós podemos definir porque as propriedades físicas são muito bem credenciadas, muito bem evidenciadas, tá? Por exemplo, ao nível do mar, a água, ela tem o ponto de fusão 0 graus, o ponto de ebulição 1000 graus e a densidade 1 grama centímetro cúbico. A água, ela é um exemplo de substância composta, ou seja, ela é formada por moléculas com mais de um tipo de elemento. Mas também existem substâncias simples, como o gás oxigênio, O2, que é formado por apenas um tipo de elemento. Então vamos entender, existem substâncias, sim, mas também existem substâncias compostas e simples. A água, ela é composta por quê? Ela é formada por H2O, hidrogênio e oxigênio. Então, ela é composta por duas substâncias, correto? Então, é uma substância composta. Agora, também existem substâncias simples, porque são formadas por um único elemento, que é no caso do oxigênio, que ele é formado pelo O2. São 2 átomos de oxigênio somente. Não há mistura de substâncias aí, tá? Então, ela é uma substância simples. Mas não seria correto nos referirmos à água da chuva, do mar, água mineral, da torneira e água potável, ou de um rio, como sendo substância? Na realidade, essas águas possuem outras substâncias dissolvidas nelas. Por exemplo, a água do mar contém vários sais, como sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl, que pode ser extraído dela por evaporação e cristalização. Então vamos lá. Então não são todas as águas que são substâncias compostas, tá? Essas águas, o correto é dizer que elas são misturas. A água da chuva, ela vem lavando a atmosfera, pegando gases da atmosfera, lixo, poeira, então ela se torna uma mistura. A água mineral, ela tem a água H2O e os minerais presentes, por isso que é chamada de água mineral. A água da torneira, ela tem várias substâncias que nas estações de tratamento de água são colocadas, como o cloreto de sódio, como o hipoclorito, que é o cloro,
como sulfato de alumínio e várias outras substâncias são colocadas lá. Então, torna-se uma mistura, tá? E assim por diante. E a água do mar, principalmente, que tem o cloreto de sódio, que é o sal. Então, são consideradas misturas. Eu fiz aqui uma revisão em destaque do que seria substância pura, substância e mistura. Vamos ler. Substância pura ou simplesmente substância é qualquer material que apresente as propriedades físicas definidas, determinadas e praticamente invariáveis nas mesmas condições de temperatura e pressão. Quais são as propriedades físicas definidas? Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. As misturas são materiais que são constituídos por mais de uma substância, que são os componentes, e cujas propriedades físicas variam para cada amostra nas mesmas condições de temperatura e pressão. A fusão e a ebulição nas misturas ocorre em determinada faixa de temperatura e apresentam densidades diferentes em função de sua composição. Vamos falar agora sobre fenômenos físicos e químicos. Embora sempre seja perceptível, a matéria ao nosso redor está em contínua transformação. Algumas transformações alteram a natureza, outras apenas a sua aparência. Considera-se fenômeno qualquer transformação da matéria, ou fenômenos podem ser, os fenômenos podem ser químicos ou físicos. Considere, por exemplo, que amassemos uma lata de alumínio. Esse é o fenômeno, pois a aparência, tamanho e formato da lata, eles foram modificados. Entretanto, a sua constituição continua sendo a mesma, ou seja, continua sendo formada por uma liga de alumínio. Neste caso, portanto, nós temos um fenômeno físico que pode ser definido da seguinte forma, tá? Até coloquei em negrito aqui abaixo para você focar bem isso. Fenômeno físico é toda alteração na estrutura física da matéria, tais como tamanho, aparência e estado físico, mas não gere alteração em sua natureza, isto é, na sua composição. Então, os fenômenos físicos, são aqueles que não sofrem transformação. Eles só podem mudar o tamanho ou a forma, mas continua sendo a mesma coisa. No caso da lata de alumínio, se amassar a lata, só vai mudar a forma e o tamanho, mas continua a latinha de alumínio. Eu coloquei aqui na próxima imagem, alguns exemplos de fenômenos físicos, tá? Amassar um papel, cortar um papel, quebrar um copo de vidro, ferver a água, produção de joias em que se transforma, por exemplo, uma barra de cobre em fios, dissolução do açúcar em água, congelamento da água, transformação de tecido em roupas, triturar o carvão para obter o carvão ativo e aquecer uma panela de alumínio, tá? Aqui nas fotos nós podemos ver bem claro isso. Se eu pegar uma tesoura e cortar um papel, só transformei papel de um papel grande para um papel pequeno, continua o papel. Eu só mudei a forma dele. Se um vidro quebrar, um copo de vidro, ele continua sendo vidro, só que em pedaços, mas continua vidro. A latinha de alumínio ali, amassada, continua lata. O açúcar, se eu dissolver o açúcar na água, o açúcar, ele não vai desaparecer. Ele está presente ali, tanto que você bebe uma água doce, ele continua ali presente. Ele só mudou a aparência dele. E por último aqui, colocamos o gelo, a água líquida e a nuvem. São as 3 fases da água. Só mudou o estado físico dela, sólido, líquido e gasoso, mas continua sendo água. Fenômenos químicos ocorrem quando há alteração da natureza da matéria, isto é, da sua composição. Então, dizemos que ocorreu uma reação química, pois novas substâncias foram originadas. Então, os fenômenos químicos é quando aquele material, aquela substância, ela sofre uma reação e se transforma em outra matéria, em outra coisa, tá? Por exemplo, considere uma lata de ferro.
que é deixada por alguns dias ao ar livre. Com o tempo, ela começa a enferrujar. Nesse caso, não foram alteradas apenas as características físicas do material, mas sim as químicas também, pois a ferrugem é uma nova substância que foi formada em uma reação de oxidação e que possui propriedades bem diferentes da do ferro que constituía originalmente a lata. Então, a oxidação aqui do metal, do ferro, ele transformou em ferrugem, por causa de uma reação química que houve graças ao oxigênio e o ambiente úmido onde foi colocado essa lata de ferro. Outros exemplos de fenômenos químicos ou reações químicas: queima de papel, o alimento decompondo-se no lixo, queima do carvão, produção de queijo a partir do leite, queima de combustível no motor dos automóveis, a fotossíntese realizada pelas plantas e o azedamento do leite. Esses fenômenos químicos podem ser identificados por uma ou mais de uma das manifestações a seguir. Então, vamos lá. Aqui são outros exemplos de fenômenos químicos, tá? E quando acontece isso, acontece algumas manifestações, algumas mudanças que eu coloquei aqui a seguir nessa imagem. Por exemplo, acontece a liberação na forma de calor e luz. Se eu coloco fogo no material, ele vai mudar aquilo ali, mas vai ter uma reação de calor e luz. No caso aí nós estamos queimando o álcool. Aí embaixo nós temos uma mudança de cor. Se nós queimarmos um papel, ele muda a cor dele. É a transformação da cor. Tem a liberação de gases. Se nós colocarmos o comprimido antiácido na água, vai ocorrer a efervescência, né? Vai liberar gás para dissolver esse material. E tem a formação de sólido. Esse exemplo que eu coloquei não é no nosso cotidiano. É um exemplo usado em laboratório, tá? Então não se preocupem com isso. Coloquei só para casos de informação. Por exemplo, quando misturamos nitrato de chumbo e iodeto de potássio, ocorre a formação de um precipitado amarelo, que é o iodeto do chumbo. Vocês vão fazer a atividade refer e aplicar da página 124 e 125. Façam, tá? E peçam ajuda se precisar, mas se dediquem um pouco mais a fazerem as atividades. Tá bom, queridos? Um beijo, fique com Deus, até a próxima.